Você já sofreu algum acidente aqui no Japão? Se você já sofreu ou tem essa preocupação, fica até o final desse vídeo porque eu vou esclarecer algumas coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi, sou corretor de seguros aqui no Japão há 6 anos. E nesse canal eu dou várias dicas, várias explicações sobre algumas coisas que envolvem o seguro e o meu trabalho aqui no Japão também. Já fazem 6 anos, fizeram agora em dezembro, entrei no 7º ano, como corretor de seguros aqui no Japão. E dentro disso acontecem vários acidentes, e de vários tipos, clientes que causaram um acidente, clientes que foram vítimas do acidente, e dentro disso sempre surgem várias dúvidas, coisas difíceis de se resolver, E quando acontece algum tipo de acidente, muitas pessoas ficam preocupadas como vai ficar, como vai ser resolvido, e dentro disso surgem várias dúvidas, e hoje eu vou estar esclarecendo algumas dessas dúvidas aqui nesse vídeo. A primeira dúvida, uma pessoa comentou em algum vídeo, não sei se foi no Instagram ou se foi no YouTube, mas eu lembro da pergunta. A pessoa perguntou: eu tenho 2 seguros ou 2 coberturas para acidente com bicicleta. Por que eu só recebo 1, sendo que eu estou pagando 2? Por quê? Porque aqui no Japão, não sei se no resto do mundo tem algum seguro que cubra dobrado, mas aqui no Japão, pelo menos, o seguro, todos os seguros que é para cobrir danos, se chama Songai Hoken. Ele é para cobrir os danos, os prejuízos que tiveram. Então, mesmo que tenha 2 seguros cobrindo a mesma coisa, só vai cobrir 1. Então, não tem a necessidade de ter 2 seguros para cobrir uma coisa só. Por exemplo, eu tenho um carro, então não tem como eu fazer 2 seguros no mesmo carro, cobrindo a mesma coisa, Por quê? Porque só vai cobrir uma coisa. E não tem como também fazer seguro para 2 carros. Mas às vezes, quando você faz algum opcional em seguros diferentes, não tem como saber se a pessoa tem ou não. E isso é uma função, uma obrigação minha como corretor ou dos corretores perguntar, falar, esse opcional ele serve para isso, 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 isso. Às vezes a pessoa já tem um outro seguro e não sabe, mas a gente tem que perguntar. Por quê? Porque mesmo que aconteça um acidente, só vai cobrir 1. E às vezes dá até briga ou demora para resolver ou pagar porque uma seguradora não quer pagar. Aí eles entram em acordo, às vezes eles pagam metade e metade. Aí só vai cobrir o valor de uma coisa. Por exemplo, uma bicicleta custava 10 mil e tem um seguro para cobrir aquilo lá, só vai cobrir os 10 mil caso aconteça alguma coisa com a bicicleta. O exemplo é a bicicleta, mas pode ser a pessoa se machucou. Então, tendo 2 seguros, não vai cobrir os 2 seguros, vai cobrir um só. Então, se os tratamentos custou 50 mil, só vai cobrir 50 mil, porque esse foi o prejuízo, esse foi o dano que teve. Então, ele só vai cobrir os danos que teve. Mesmo que tenha 2 seguros, só vai cobrir o mesmo valor, porque aquilo lá foi o dano que a pessoa sofreu. Então, mesmo que eu tenha o Sharyo Hoken, o seguro completo no meu carro, e está avaliado lá em 1 milhão, e eu tenho 2 seguros, deu PT no carro, eu não vou receber 2, eu vou receber 1, porque o dano que eu tive foi de 1 milhão. É assim que funciona e eles calculam, Então, se foi uma resposta, de uma dúvida que vocês tinham ou pensavam a mesma coisa, essa é a resposta por que não cobre dobrado. Tem seguros de saúde, seguros de vida, alguns tipos de seguro que dá para fazer vários. Mas por que dá para fazer vários? Porque eu não tenho um preço, eu não tenho um valor, é incalculável o meu preço. Então, nessas horas eu posso ter 3, 4, 5 seguros de vida que quando eu morrer eu recebo todos. Mas um carro é um valor calculável, tem valor de mercado, tem um valor de carro zero, tem tudo isso. Então, não vai cobrir além daquilo lá, mesmo que tenha vários seguros. A segunda pergunta foi um comentário também no vídeo, A pessoa escreveu lá: eu sofri um acidente de bicicleta
e a seguradora ou a outra parte vai cobrir, eu fui atropelado, acho que era alguma coisa assim, fui atropelado, vai demorar para eu receber os meus dias parados? Né? A resposta é, demora um pouquinho. Foi até o que eu respondi lá, né? Só que eu não ia conseguir explicar tudo ali por mensagem ou por comentário, por isso eu estou gravando, né, esses vídeos também. Que é, por exemplo, quando você sofre um acidente, né, e você não consegue ir mais trabalhar, ou você tem que ficar de cama, ou você tem que ficar de repouso, ou quebrou, teve uma fratura, ou teve um atestado de ficar 12 dias parado, 2 semanas, um mês parado por causa daquele atestado, né? Então, mesmo que, por exemplo, você deixou de trabalhar aquela uma semana, no final da semana você não ia receber também, né? Você ia receber só no outro mês, né, o final do mês, né? E quando acontece um acidente assim, sobre machucados, quando vai pagar os dias parados do trabalho, né, eles soltam um documento, isso todas as seguradoras são iguais, né? Tem um papel que se chama Kyugyo Songai. Esse daí é o nome do prejuízo que a pessoa teve. Kyugyo é faltar ao trabalho, Songai é prejuízo de ter faltado o trabalho, né? Então, se você ficar 12 dias parados, né, a sua empreiteira ou o seu caixá precisa comprovar que você não foi trabalhar naqueles dias. Porque não dá para a pessoa ir estar trabalhando e receber os dias parados. Porque ela está trabalhando e recebendo os dias parados. Então não está parado, está trabalhando. Então a empresa tem que comprovar que você não foi trabalhar, né? Falando que esse dia ela não veio, esse dia ele não veio, esse dia ele não veio. Então não sou eu que vou escrever, eu que sofri o acidente eu vou escrever. É a empreiteira ou o seu caixá que vai ter que escrever e mandar isso para a seguradora. Depois que chega esse papel para a seguradora, eles vão ver, avaliar com os papéis do médico, de como foi o tratamento, do que foi. E quando chega meio que um relatório, né, do hospital, da clínica para a seguradora e meio que bate com os dias que não foi trabalhar, aí sim eles conseguem fazer um cálculo e fazer o pagamento dos dias parados, né? E nesse papel que a empresa precisa escrever, eles fazem um cálculo falando o salário dessa pessoa é 1.200 por hora, ou o salário mensal é 250 mil por mês, né? A empresa precisa especificar o tipo de contrato que é da pessoa. E eles lá têm uma parte lá que precisa escrever também os 3 últimos meses, né? Tipo, agora dezembro, mês passado, né? Dezembro ganhou 289 mil, em novembro ganhou 320 mil, em outubro ganhou 270 mil, né? E tem que especificar os últimos 3 meses, quanto que a pessoa recebeu. Aí eles juntam tudo isso aí e dividem por 90, que calcula 30 dias por mês, divide por 90. E aí lá vai dar uma média do valor que a pessoa teve de prejuízo de não ter ido trabalhar. Aí eles calculam os dias que ficou parado. Então, se foi 10 dias e ficou, tipo, por exemplo, 8 mil o dia, então é 80 mil que a pessoa deixou de receber, né? Eles calculam 30 dias por mês, 90 dias, só que, por exemplo, sábado e domingo, às vezes você não vai trabalhar, né? Mas a seguradora cobre esse sábado e domingo, o dia, tantos dias do atestado que saiu lá. Se é 10 dias, conta sábado e domingo e recebe, sendo que você não teria ido trabalhar, né? Então a seguradora divide por 90, às vezes fala, nossa, fiquei prejudicado, não fiz zangueu, não sei o que lá. Mas a seguradora eles pagam mesmo contando o sábado e domingo, né? Às vezes eu vou falar, nossa, podia ter feito zangueu, o meu zangueu não vai cobrir? Zangueu não é certeza. O dia pode ter tido zangueu, outro dia podia ter tido não ter tido zangueu. Então eles não contam essa parte do zangueu, eles tiram a média de 3 meses, divide por 90 e faz as contas dos dias que ficou parado. Depois tem a indenização, dependendo do acidente que foi, para compensar aqueles dias que foi feito o tratamento ou foi na clínica, ali do hospital, tratar o acidente. Mas esse processo de receber os dias parados, né, às vezes demora um mês, às vezes quando o acidente é grave, de fraturas, fica 3, 4, 5 meses parado, você precisa pedir para que a empresa escreva todo mês aquele papel que você não foi trabalhar,
Por quê? Porque precisa desse comprovante que você não foi trabalhar para que a seguradora pague os seus dias parados. Então tem que pedir para fechar todo mês. Porque se você não fizer esse pedido, fica 4 meses parado, a seguradora só vai pagar no final desses 4 meses que terminou o tratamento para fazer as contas e só vai ficar depois de uns 5 meses e meio para você receber o que ficou 4 meses parado. É um pouco complicado, por isso que muitas pessoas, né, ficam bravas. Já aconteceu comigo também e eu dou essa explicação, falo, não, acontece assim, assim, assim. Aí a pessoa entende, aceita, né, às vezes mesmo não aceitando, às vezes é assim que funciona, né? Então tem essas partes que às vezes, muitas vezes, de vez em quando, acontece problemas ou por não saber, né? Então esse vídeo é para esclarecer como que funciona quando acontece um acidente, como que eu vou receber, né? Tem seguros que tem um bônus para você receber. Fui tantos dias na clínica, então vou receber tanto, né? Então tem coisas assim que dá para você ir acrescentando, melhorando o seu seguro para caso aconteça alguma coisa, né, não passe assim a necessidade ou dor de cabeça. Outra dúvida, né, eu fui fazer seguro, né, de uma pessoa que chegou recente aqui no Japão esses dias, perguntou, falou, quando acontecer alguma coisa, você pode me ligar, eu dei tudo, né, meu telefone, meu cartão, tudo que a pessoa precisa ter, né, caso aconteça alguma coisa. Aí eu fiz a explicação do advogado, né? Sempre eu coloco a cobertura, o opcional de advogado. Quando que usa esse advogado? Né? A pessoa não sabia e eu expliquei. Caso aconteça um acidente que você não tem culpa, bateram na sua traseira, passou no sinal vermelho, atravessou a faixa e bateu em você, coisas que você não teve culpa nenhuma de acidente, a seguradora não tem como fazer nada por você. Isso todas as seguradoras são iguais, tá? Por quê? Porque a seguradora ela trabalha em cima da sua culpa, da minha culpa. Quando eu tenho alguma culpa dentro daquele acidente, aí a seguradora tenta negociar para diminuir a minha culpa, às vezes não tem como e fica aquilo lá mesmo, né? E eles vão lá e fazem o pagamento conforme a minha culpa ali dentro do acidente, né? Essa é a função da seguradora. Se você fala, eu não tive culpa nenhuma, mesmo ali explicando a situação, é um acidente que você teria culpa, e a pessoa fala, eu não tive culpa, a seguradora não consegue fazer nada, porque você está falando que não teve culpa nenhuma no acidente. Então é você e a outra seguradora que tem que resolver o acidente, ou coloca advogado, para mim que provar e o advogado ser o seu representante ali naquele acidente. Para isso que tem o advogado. Se baterem na sua traseira, o seu seguro, né, não tem muita coisa o que fazer. Às vezes tem alguns opcionais que dá para usar ali, né, mas a sua seguradora não tem muito não tem o que negociar com a outra parte porque você não teve culpa. Só que aí nessa negociação com a outra seguradora, às vezes começa a distorcer a conversa ou você não receber o que você precisava receber ou o que você achava justo receber, então entra com o advogado para o advogado ser seu representante e conversar com a outra seguradora e fazer os pedidos, fazer os pagamentos e tudo mais. Aí a pessoa, esse cliente falou assim, mas aqui no Japão os estrangeiros estão sempre errados, a polícia vai não sei o que lá, né? E não é assim, a polícia sempre vai registrar o que aconteceu ali, né? Tem vezes que a gente, por não saber a cultura aqui do Japão de como proceder, como fazer, né, resolver o acidente, a gente acaba ficando assim com uma impressão de que foi discriminado, né? Isso muitos brasileiros têm aqui no Japão, né? Tem esse espírito de preconceito. Tudo é preconceito. Porque eu sou estrangeiro. Porque eu sou brasileiro. Porque isso, porque aquilo. Mas não existe isso. Isso é uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça e não é verdade, né? Às vezes, acontece isso comigo, né? Eu falo, nossa, porque eu sou estrangeiro, né? Mas eu tinha muito isso, estou perdendo de pouco a pouco, né? Mas é uma coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Às vezes a outra parte nem tem preconceito porque é estrangeiro ou não, mas a gente já coloca essa barreira, já coloca esse filtro e enxerga as coisas desse jeito. Sendo que a polícia foi lá,
ou a ocorrência é tudo normal e a pessoa fala, tá puxando para o lado do japonês. Nem quis ouvir minha parte, mas você consegue falar? Né? Então não está puxando para outra parte, só não está tendo a comunicação ali como você queria ter, como se fosse no Brasil ou como conversando com um brasileiro. Né? Então é falta de comunicação, não é preconceito. Né? E muitas vezes eu ajudo ali, às vezes por acidente, por telefone, coloco ali no Viva Voz. Né? Quando é perto, eu até vou no lugar, né? Mas isso tudo é falta de comunicação, é falta de saber como proceder caso aconteça um acidente. Uns dias desses, né, muitas pessoas me ligam, né, às vezes nem tem seguro comigo e me liga para tirar dúvida. Né, fala, não, aconteceu um acidente assim, 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 e foi desse jeito, a pessoa levou atestado lá, eu tô com medo de perder a carta, levar ponto, não sei o quê. Fala, não é assim que acontece. Né, vamos conversar. Eu converso, explico, tento esclarecer algumas coisas. Aqui no Japão, quando você está errado, você bateu em alguém, quando você tinha mais porcentagem de culpa ali vendo dentro do acidente, né, você tem que se preocupar primeiro com a pessoa. Isso é a primeira coisa que você precisa fazer. Né? Já aconteceu comigo, do cliente bater na traseira do carro, e a primeira coisa a fazer é me ligar. Lógico que no pânico ali, no susto, né, não sabe o que fazer. Né? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é se preocupar com a outra pessoa, ver se a outra pessoa está bem, se ela se machucou, se ela está precisando de alguma coisa ali. Às vezes você tem uma criança dentro do outro carro, a criança se machucou, a pessoa se machucou. Né? E muitas vezes acontece problema no resolver o acidente porque a pessoa não se preocupou com a outra. Né? Teve uma pessoa que já aconteceu um acidente, a pessoa me ligou, ela nem desceu do carro. Ela estava errada, o cliente estava errado, bateu o carro na traseira de um outro japonês, né? E bateu o carro, e antes de se preocupar com o cliente, esse cliente ligou para mim. Falou, Bruno, acabei de bater o carro. E eu não sei a situação. Eu falei, como é que foi o acidente? Ele falou, não, eu estava andando aqui, não sei o que lá, e bati na traseira de um outro carro. Eu falei, nossa, Dedio, você se machucou? Então, a minha preocupação primeiro foi se a pessoa se machucou. Então, essa pessoa também, a primeira preocupação que tem que ter é se a outra pessoa se machucou também. Certo? Então, por exemplo, aconteceu um acidente, você tem que descer do carro, você tem que ir parar o carro num lugar seguro, né? E ver se a pessoa se machucou. Por quê? Porque quando você tira a habilitação, isso eles ensinam. Você tem que se preocupar, você tem que ligar para a polícia. E isso é uma coisa também. Né? Não resolva o acidente ali na hora. Isso pode dar um problema gigantesco depois. Né? Chame a polícia sempre. Você pode estar errado o que for, chame a polícia. Se você estiver errado ali ainda e não chamar a polícia, já é 2 erros. Não aumente o erro. Né? Então, se já aconteceu um acidente, para o carro, se preocupa com a pessoa. Mesmo que você não tenha tido tanta culpa, né? Você tem que descer no carro, você tem que ir conversar com a pessoa. Um daijobu, kega nai, daijobu, né? Tipo, do jeito que você souber falar ali, mas se preocupar, demonstrar isso para outra parte. Isso vai resolver muita coisa na hora de tratar o acidente. Né? Você pode deixar de ter dor de cabeça, de levar multa, de levar a perder ponto na carta por causa de uma preocupação. Falar, tá tudo bem com você? O carro, tudo, o resto, o seguro cobre. Se você já tem seguro, não precisa se preocupar. Né? O que você precisa se preocupar é com a outra pessoa. Né? Porque carro, coisas assim, a gente compra, a gente arruma e tudo mais. Mas a outra pessoa, não. E a gente tem que se colocar no lugar quando acontece alguma coisa também. Aí fala, não, o japonês já coloca a mão no pescoço, já coloca a mão nas costas, já não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o seguro vai pagar, não vai sair do seu bolso. Tem gente que fica indignada, fica injuriada com isso. Fala, mas deixa eles estão fazendo a coisa errada, eles vão colher depois essas coisas erradas que eles fizerem. Faz a sua parte, que o seguro faz a parte deles, a polícia vai fazer a parte dele, cada um fazendo a sua parte, né? Ninguém vai ter estresse, ninguém vai ter dor de cabeça. Né? Primeiro se preocupa com a outra parte. O resto é resto, né? Porque depois disso vai ser muito mais fácil
né, ali o decorrer, na ocorrência ali com a polícia, no resolver o acidente ali, nos pagamentos do acidente. Tudo vai ser mais simples e mais fácil quando tem essa parte de se preocupar com o outro, tá? Isso é uma coisa que falta muito, né? Eu já sofri um acidente, bateram na minha traseira, meu carro deu PT, o cara veio sem brecar, pá, o carro ficou até mais curto, né? Graças a Deus que não bati no carro da frente ainda, ficou só no meu, né? E a pessoa veio em casa, trouxe a caixa de bolo, de salgadinho, sei lá o que era. A pessoa me ligou e falou: Bruno, eu tô aqui embaixo, eu posso subir? Eu vim aqui pedir gomina sai pelo acidente. Eu tava errado, não sei o quê. E a pessoa, ela trabalhava na Toyota. Era tipo, acho que era um chefe, alguma coisa na Toyota, né? E veio ele e o chefe dele. Sugoi, eu achei sugoi aquilo lá. Veio ele e o chefe, né? Aí ele falou: esse daqui é um gomina sai, eu vim pedir gomina sai aqui. Por ter batido no seu carro. Eu trabalho na Toyota, ele falou. Meu chefe, esse aqui é o meu chefe. A gente trabalhando na Toyota, a gente deu essa dor de cabeça para você. Eu tive esse descuido de bater no seu carro e danifiquei, né? Você se machucou, né? E danifiquei um carro seu, sendo que a gente trabalha fazendo carros. E eu acabei estragando o seu carro. Dei perca total no seu carro. Né? Ele veio pedir desculpa e tudo mais, e eu recebendo esse pedido de desculpa, de perdão, né? Eu tira aquele meu peso, aquela minha raiva, tira tudo aquilo que aconteceu ali, a dor de cabeça, fala, não, dai jogo, né? Tipo, você acaba ficando assim, né? Aí às vezes já não tinha levado, né? Não tinha pegado atestado no hospital. E se eu tivesse pegado atestado no hospital e levado isso na polícia, ele podia perder ponto, podia perder, ter que pagar multa ainda, né? Então a pessoa fazendo isso tira até essas complicações na habilitação também. Eu nunca ouvi falar, né, de um brasileiro falando que foi fazer isso no japonês, né? Quando teve um acidente comigo, tem até um vídeo explicando sobre isso, eu falei pro pai, pai, eu posso ir lá na menininha, a menina que sofreu assim, que acabou batendo, né, no meu carro. Ela estava errada, né, mas eu me preocupei com ela, porque a preocupação, tipo, a criança, né, independente se meu carro ia dar PT ou não, quem é carro, né, ela se machucou, eu não me machuquei, né, então a minha preocupação foi mais com ela. Eu falei, posso ir lá no médico, tipo, né? Ele falou, não precisa, daí jogo. Mas essa minha preocupação já demonstrou muito para ele. E ele falou, não se precisa se preocupar, não precisa se preocupar. Ele ficou tudo assim, não, daí jogo. Eu sempre recomendo, falo, pode acontecer isso, né? É bom você ir lá pedir, ligar. É diferente de eu ligar pro japonês e falar que a pessoa está falando. Não dá o mesmo efeito, né? É muito mais... dá muito mais resultado. A pessoa mesmo que causou o acidente falou, gomena sai, aquele meio-aco. Meio-aco é uma palavra difícil de traduzir no português, o sentimento dessa palavra. Meio-aco é você dar transtorno, você atrapalhar. A pessoa estava indo trabalhar, a pessoa estava indo passear e acabou acontecendo um acidente. Isso é um meio-aco para outra pessoa. Meio-aco é você atrapalhar, você tirar a pessoa do dia a dia dela. Você dá uma dor de cabeça para aquela pessoa. Isso é meio-aco, né? Em japonês, eles prezam muito por isso, não fazer meio-aco para o outro. Por isso que eles falam bastante de barulho, de a pessoa ficar fazendo coisas que não são normais aqui no Japão, né? Cada país tem a sua cultura. Se a gente está num outro país, a gente tem que obedecer e seguir as normas, leis e, às vezes, culturas também. Se a gente está no Brasil, a gente faz conforme a cultura de lá. Eles indo para lá, eles vão e obedecem a cultura e as leis de lá. Então a gente tem que se adaptar na onde a gente está vivendo e morando, né? Então a gente consegue ter essa harmonia quando a gente consegue viver e seguir tudo isso, né? Então quando você vai e pede desculpas por causa que aconteceu aquilo lá, dentro da sua limitação, das suas palavras, ou você escreve, né, e vai lá e lê, ou, tipo, é uma coisa que resolve muito, ainda mais quando o acidente é grave, que a pessoa se machucou muito, né? Então é uma coisa, nesse caso você nunca ouviu falar disso, ou se você acha desnecessário também,
né? Mas quando acontecer, você vai ver a diferença que dá você fazer isso ou não. Fica a dica desse vídeo. Se vocês gostarem de vídeos assim de esclarecer coisas do acidente quando acontece, ou se você teve algum acidente e não teve a explicação correta ou a explicação certa de como proceder dentro do acidente, comenta aí. A gente pode estar fazendo um outro vídeo, né, para estar ajudando, né, você a entender como funcionam as coisas aqui no Japão. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Deus abençoe e tamo junto.